filho o pecado do pai, ou do pai o pecado do filho. Então, lá nos 10 mandamentos, o segundo mandamento não significa que Deus está castigando o filho por causa do pai, certo? Eles tinham um entendimento teológico errado. Por isso que eles fizeram essa pergunta para Jesus. Mas Deus nunca disse isso. Eles é que tinham entendido errado. Sabe aquela coisa, a pessoa fala uma coisa e a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra? Isso acontece toda hora, né? E daí eu digo assim, não, mas eu não disse isso. Não, tu disse. Não, eu não disse. O que eu disse foi isso, isso e isso. Significa isso. É mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Então vamos voltar lá para João, capítulo 9. E vamos ler novamente para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, recapitulando, estamos no último dia da festa das cabanas. Jesus sai do templo depois que ele já tinha dito, né? Quem tem sede, vem a mim. E depois ele dizer que ele era a luz do mundo. E agora ele se depara com um homem cego. Olha só, luz e cegueira. Cegueira, trevas, certo? Luz, a gente enxerga tudo. Então Jesus vai trazer luz para os olhos desse homem. Então ele vai provar de uma forma bem prática como ele é a luz do mundo, dando visão para esse homem, tá? Então, versículo 2 ainda. Então, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então agora a gente consegue entender a pergunta dos discípulos. Eles tinham uma teologia errada. Eles achavam que a pessoa nascia cega porque o pai ou a mãe tinha pecado ou porque o próprio bebê tinha pecado no ventre da mãe. Gurias, é até engraçado. Tem alguns relatos históricos que contam que alguns rabinos diziam assim: não, o bebê quando ele chuta demais dentro da barriga ele tá pecando. É até engraçado, né? Como eles pensavam, porque eles tinham a teologia deles errada, mas a teologia estava errada. Deus jamais faria isso, certo? Então não tem nada a ver, tá? Versículo 3. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E aqui tem um outro ponto, tá? Eu expliquei para vocês esses pecados, digamos assim, geracionais, né? Já viram falar maldição hereditária? Já. O pessoal fala muito hoje em dia. E maldição, isso não existe. Isso é mais escutar falar no interior. Gente, isso é um erro. Isso é um erro teológico, tá? Não existe maldição hereditária. A Bíblia, eu acabei de ler para vocês em Ezequiel. Deus disse: eu não vou punir. E Deus fica furioso com eles porque eles estão dizendo: os nossos pais pecaram e é a gente que sofre. Eles acusam Deus disso. Deus diz assim: vocês parem de dizer isso de mim, porque eu não sou injusto. Isso é mentira. E até hoje o pessoal fica falando em maldição hereditária. Então isso não existe. E era isso que eles acreditavam. Por isso que eles fizeram essa pergunta para Jesus, tá? Então não existe isso, ok? Mas o que eu quero dizer para vocês? Mas uma pessoa, ela pode sim ter algum problema na sua vida por causa de pecado? Pode, porque a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama, tá? Uma forma, muitas vezes, de Deus chamar a pessoa para Ele é dando sofrimento para a pessoa, para fazer a pessoa se humilhar, para a pessoa ver o quanto ela não é nada, o quanto ela depende totalmente de Deus, ok? Mas tem muito pecador que peca e que vive mais de 100 anos e que faz atrocidades, certo? Então, assim, o que a gente precisa entender? Nesse caso aqui, não tem nada a ver com essas maldições hereditárias e tudo mais. Mas sim, a Bíblia fala que em alguns casos, sim, as pessoas podem sofrer por causa do pecado e podem até mesmo morrer por causa do pecado, tá? Mas esse não é o nosso assunto de hoje, ok? Vamos adiante ali no versículo 4. Jesus diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, do que Jesus está falando enquanto é dia? Ele não está falando
que era dia na hora que isso aconteceu. Como eu falei, eu até acho que já era tardinha, ou talvez noite, tá? Ele não tá falando disso, ele tá falando que enquanto ele tá no mundo, ele é a luz do mundo. Se ele é a luz do mundo, é dia, porque ele tá no mundo. Mas ele tá partindo do mundo. Lembra que isso aqui é 6 meses antes de ele ser crucificado. Então, ele precisa realizar as obras que Deus determinou para ele enquanto ainda é dia, ou seja, enquanto ele ainda está no mundo. Tá? É isso que significa. Tá. E daí ele fala de novo no 5, eu quero que vocês marquem ali, ó. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. De novo ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Ele de novo está usando o nome de Deus, Yahweh, que a gente tem visto que aparece várias vezes no livro de João. Ele está se identificando como Deus. E a gente também já viu em estudos anteriores que luz do mundo que a luz era uma das designações do Messias. E que no Antigo Testamento dizia que o Messias seria a luz para os gentios. Então, gentios são todas as nações que não são Israel, ou seja, todas as nações do mundo. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, é como se ele estivesse dizendo, eu sou a luz das nações. Então, ele tanto está se identificando com o nome de Deus, Yahweh, quando ele diz eu sou, que quer dizer o nome de Deus, quanto luz, que é o significado de Messias, e ainda do mundo, que também é um outro significado de Messias, tá? Versículo 6. Tendo dito isto, o que ele fez? Cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. O que vocês acham dessa técnica de fazer milagre? Jesus cuspiu no chão, tinha terra, ele fez ali, né, um barrinho e aplicou nos olhos nos olhos do cego. Que coisa estranha, né? Mas Deus é Deus. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Ele não precisa dar satisfação para ninguém, tá? A gente não sabe por quê. Jesus não explica. Não tem nenhuma explicação. Porque... mas isso não é explicação. Isso não é explicação, tá? Então, assim... O que eu acho que é interessante, eu queria compartilhar com vocês. A gente vai continuar lendo nas próximas semanas e a gente vai ver que essa cura se deu num sábado. Exatamente. E uma das coisas que a gente sabe que os judeus, né? Sempre falo os judeus, os líderes religiosos no livro de João, tá? Então, os líderes religiosos, eles tinham criado uma regra, eles tinham criado várias regras para dizer o que era trabalho, porque Deus disse lá no Antigo Testamento que não era para trabalhar no sábado. Uma regra genérica. Mas daí eles começaram a detalhar. Carregar uma cadeira é trabalho, fazer não sei o que é trabalho, até mesmo atender uma pessoa que está doente no sábado é trabalho. Então eles começaram a criar um monte de regras que não estava na Bíblia. E uma das regras que a gente sabe, que está bem documentado, era essa, que não podia cuspir, né? Porque podia acontecer de tu cuspir no chão e ali ter uma semente, aquela semente brotar e era como se tu tivesse plantado no dia de sábado. Olha que absurdo. Então, talvez Jesus fez exatamente isso mais para provocar eles, porque Jesus realmente queria destruir essa ideia de que Jesus tinha que se submeter ao sábado, porque Jesus é Deus. Ele diz, eu sou o Senhor do sábado. O sábado, né, foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado foi feito para que o homem descansasse. Então, o sábado não é uma lei moral de Deus. O sábado foi uma lei que foi dada para Israel como sinal. Então, Jesus sempre desafiou eles no sábado, né? Então, talvez isso, eu não sei, mas essa é uma ideia minha, tá? Não sou teóloga, só estou compartilhando com vocês, tá? Mas foi isso que Jesus fez. Agora vocês imaginem a situação do homem. Imagina que o cara é um mendigo, tá ali na porta do templo, tá? Esperando, o que o mendigo tá fazendo na porta do templo? Tá esperando o quê? Alguma coisa. Não. Ele tá esperando dinheiro. Ele é cego. Ele sabe que não tem solução para o problema dele. Ele vai dizer, ele vai dizer depois aqui no texto, ele vai dizer, nunca ninguém foi curado. Nunca houve. Não tem, em todo o Antigo Testamento, não tem uma cura de um cego. Em todo o Antigo Testamento. Ou seja, não há notícias de uma pessoa que nasceu cega e que tornou a ver.
Então ele não estava na frente do templo esperando uma cura. Isso não. Ele estava na frente do templo esperando por esmola. Porque era o jeito que ele tinha para sobreviver. Tá? Agora imagina o cara lá esperando esmola, tá cheio, é a festa. Tem gente de todos os lados, de todas as nações, os judeus vindo. Eu acho que a gente vai imaginar, eu vou faturar hoje. Vou ganhar bastante esmola hoje. E daqui a pouco aparece um cara, cospe no chão, faz ali um barrinho e coloca no olho dele. Se vocês fossem às cegas, como é que vocês reagiriam? Ia gostar, né? Eu vou ser bem sincera, eu não ia gostar. Eu ia achar assim, mas que falta de respeito. Ele não sabia quem enxergar. Ele não sabia quem enxergar, Mas ele não conhecia mas Jesus. Mas como cego, ele nem tinha visto que ele tinha cuspido no chão, né? Aí mas ele sentiu quando ele botou a... Assim, não. Mas tu sabe que cego escuta muito bem, né? Então, e alguém pode ter falado pra ele e tudo mais, mas mesmo assim, mesmo que não fosse cuspe, né? Mesmo que fosse um barro com água limpa, né? Eu não gostaria que ninguém colocasse um barro com água limpa no meu olho, ainda mais eu sendo cego, eu ia achar... Mas ele acreditou em Jesus, né? Ele acreditou em Jesus. E isso é um sinal sobrenatural. Porque o natural seria ele reagir dizendo, o que é isso? Né? Mas não, ele aceitou. E isso tem tudo a ver com o que a gente vem estudando desde o início do livro de João. Que na verdade a salvação, ela é uma obra de Deus Pai. Ela começa com Deus Pai nos dando um novo coração. Para entender as coisas de Deus, para aceitar a palavra de Deus, porque o homem natural não aceita as coisas de Deus. Por mais que tu te esforce, não tá errado a gente se esforçar e entender logicamente, explicar para as pessoas logicamente a nossa fé. Tá tudo certo. Mas a gente sabe que o que faz uma pessoa crer, eu posso ser super inteligente, ter todas as explicações do mundo e a pessoa não crer. E eu posso ser uma pessoa muito ignorante, não saber nem falar, mal me expressar, eu falar para a pessoa e a pessoa crer. Porque não depende de quem está falando. Depende da obra do Espírito Santo. Lembram da conversa de Nicodemos com Jesus? Jesus disse, é preciso nascer de cima, nascer do alto. Sempre dou esse exemplo para vocês, né? A gente, aqui alguém fez algum esforço para nascer? Pediu para nascer? Ninguém. Da mesma forma, é a forma como a gente nasce espiritualmente. Jesus deu o exemplo também do vento. O Espírito de Deus é como o vento, ele sopra onde ele quer. Ninguém controla o vento. Assim, o Espírito de Deus, não tem como controlar o Espírito de Deus. Deus vai tocar quem ele quiser. E aqui a gente vê exatamente acontecendo isso com esse homem. Esse homem, ele vai ser curado da cegueira dele física. E mais tarde a gente vai ver que ele vai ser curado da cegueira dele espiritual também, porque ele vai confessar que ele crê em Jesus como Senhor, como Messias. Mas aqui ainda ele não conhece Jesus, tá? Mas a gente já vê Deus agindo, porque ele aceita Jesus colocar esse barrinho nos olhos dele. Então a gente tem ali o versículo 7. Então lhe disse, depois de Jesus ter feito isso, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé, o mesmo tanque que eles usavam durante todos os dias da festa. O sacerdote ia lá pegar a água e que eles celebravam a água que representava a salvação, que a gente já viu nas aulas anteriores, no Antigo Testamento. Então ele já tinha essa associação de água, salvação, tá? Então Jesus está dizendo para ele ir até lá se lavar no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. O homem discutiu com Jesus? Não. Perguntou por quê? Mas o que tu tá fazendo comigo? Mas quem é tu? Sim. Lembra que ele estava saindo do templo, os caras estavam perseguindo ele, queriam apedrejar ele. Então deve ter sido uma coisa muito rápida. Ele vê o cara ali na porta do templo, cego, ele tem aquela conversa rápida teológica ali com os discípulos, perguntando aquelas questões teológicas, quem foi que pecou, quem é que não pecou. Jesus pega, faz isso e manda o cara se lavar e Jesus sai. Ele sabe que foi Jesus, porque mais tarde no texto a gente vai saber que ele sabe que foi Jesus que curou ele, mas ele não sabe muito sobre Jesus, tá? E o homem, olha só,
E o homem obedeceu Jesus. Ele não apenas aceitou o que Jesus fez em colocar aquele barro no olho dele, como ele obedeceu. Então, de novo, mais um sinal de que Deus está regenerando esse homem, tá? Que Deus está guiando ele, Deus Pai, eu digo, tá? 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então imagina a situação, né? O cara não devia de ter, gurias, nem olho. Devia de ter uns buracos. Jesus criou olhos nele, tá? Então, assim, o cara mudou até um pouco a aparência dele, que eles até tinham dúvida, certo? Mas o homem tinha que dizer: não, sou eu mesmo, sou eu que tô aqui, sou eu mesmo. 10. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus. Então aqui a gente sabe que ele sabia quem tinha feito isso, ó. Olha o que ele diz: misturou terra com saliva. Então ele sabia exatamente o que Jesus fez. Colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora? Que coisa linda. Eu obedeci Jesus, eu aceitei Jesus, eu obedeci e ele cumpriu, tá? A corinha. 12. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? O que ele respondeu? Não sei. Entenderam? Ele voltou vendo, mas ele não sabia mais onde ele. Ele nem tinha visto Jesus, ele nem sabia como Jesus era. Mas quando ele voltou, Jesus não estava mais. Não estava mais. Com certeza não estava mais. Jesus só vai aparecer aqui no final do capítulo. Então, na próxima aula, a gente vai continuar. E sobre a próxima aula...